Área de soluções e projetos em logística. O que fazem, como fazem, até onde vão, como se reproduzem. O que comem e se comem, quando dormem e se dormem. Que tosca, hein? Mas, simbora dar uma passada geral na área de projetos em logística? Logisticast, sua ferramenta para turbinar os conhecimentos sobre desenvolvimento de projetos e soluções em logística. Uma nova visão para você desenvolver seus negócios. Apresentação: Ivan Tarasquevicius. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está no Logisticast. Esse é o nosso episódio de número 9. É isso aí, hoje é dia de falar de área de projetos e soluções em logística. Pois é, baita responsa. Pois esse é o objetivo central do nosso podcast, que em breve estará no episódio número 10. E pro episódio número 10 prometemos fogos de artifício, muitos comes e bebes espalhados pelos restaurantes aí afora, tudo na conta do Zé Bedeu e de quem quiser, enfim. Bom, pessoal, vamos lá. A área de projetos logísticos, ela abrange normalmente 4 grandes áreas, que é o desenvolvimento de novos negócios, então seria uma venda para novos clientes, o gerenciamento e implantação de projetos, ou seja, projetos esses realizados para novas demandas, novos clientes, a revisão dos projetos, então a análise do que foi desenvolvido versus o que foi implantado e como a operação está se projetando no decorrer do tempo, e o estudo de melhoria. Uma operação em andamento requer melhorias para redução de custo, aumento de rentabilidade, de lucro. Então, basicamente, se a gente for pensar numa sequência, a gente tem desenvolvimento de novos negócios, implantação de novos projetos, aqueles que foram vitoriosos, revisão dos projetos e o estudo de melhorias dessas operações. Algumas empresas, dependendo do tamanho, dividem em um time que só desenvolve novos negócios, um time que faz só a implantação, um time de revisão, de melhoria. Então, você deixa um analista de projetos focado dentro de uma operação para melhorias, para revisões do que foi implementado. Você tem um time focado ali, pareado com o comercial, para desenvolver novas soluções, desenvolver novos clientes. E você tem um time de implantação. Só que poucas empresas que são grandes o suficiente para arcar com uma equipe tão grande e onerosa. Muitas vezes o profissional acaba dando conta de desenvolver todas as atividades para uma empresa média ou uma empresa menor. Meu ponto de vista é que o desenvolvimento de novos negócios tem que estar linkado com a implantação. A implantação seria passar o bastão para a operação continuar conduzindo aquele negócio que foi desenvolvido. Não pode uma pessoa que desenha como funcionará uma operação não participar da implantação, não participar daquilo que desenvolveu. Enfim, mas é um ponto de vista. Então, basicamente, a área vai focar nessas 4 grandes micro-áreas, vamos chamar assim, e dependendo do tamanho da empresa, ela vai se dividir ou não entre uma pessoa ou outra para fazer parte desse time. Se a gente for ver o ciclo de vida de um projeto, desde quando eu tenho lá a demanda do cliente, faço o levantamento do que o cliente necessita, do que ele precisa, uma análise de aderência ao negócio, desenvolvo um orçamento que ele requer, que aí seria um item de pré-venda, elaboração de contrato, toda a parte de planejamento, que seria a execução mesmo, e o monitoramento e o controle do que foi projetado, a parte de análise financeira, para, por fim, analisar o resultado desse projeto. Então, isso seria um ciclo de vida de um projeto comum. Como nasce a área de projetos em logística? As empresas, os operadores logísticos, buscam desenhar uma operação de acordo com o perfil de cada cliente. Para isso é necessário ter um time focado em pensar
a logística de forma adequada para cada cliente. Então, a gente tem como função realizar a visita técnica no cliente para conhecer a operação de perto, analisar a operação, os fluxos operacionais, como ocorre a entrada, a saída, a expedição, a questão da análise de tempos e processos, definir níveis de serviço, o atendimento ao volume necessário no tempo correto, atendimento em dia, desenhar essa operação de modo que atenda toda uma questão de processual, que atenda os gargalos operacionais, que tem esse dimensionamento técnico balizado principalmente em atender o nível de serviço, e todo esse dimensionamento de recursos humanos, equipamentos, e até a formação do preço final, que seria a diferença entre o custo, né, mas o lucro, para a gente ter o preço final para enviar para o cliente final. E como chega essa demanda? Ela pode vir através de um bid, né? O cliente ele abre uma concorrência, envia um material, né? Envia uma RFI, uma RFQ, um caderno com várias informações, no qual a gente vai fazer uma visita para entender melhor a operação, ou analisar aquelas informações e gerar dúvidas. É um processo aí que tem um certo tempo para se desenvolver, normalmente envia-se para uma fase, tem uma segunda fase, uma terceira fase, aí vai afinando a operação até definir quem prestará o serviço. A gente tem os projetos que se originam por prospecção, então assim, quando uma área comercial vai até um cliente prospectar esse cliente, e a gente tem aí uma solicitação direta, que é um cliente que solicita diretamente um novo serviço. Muitas vezes um cliente atual, que já está operando e tal, demanda um novo serviço, então ele tem uma solicitação direta. Então a gente tem basicamente esses 3 pontos que geram trabalhos para um departamento de projetos. Então, quais são as etapas de elaboração de um projeto, as fases de um projeto? Então, primeiro a gente tem a origem em si do projeto, que nós falamos que podem vir de forma como um bid, uma prospecção, uma solicitação. Então a gente tem uma coleta de dados ou um recebimento de informações. A gente faz uma análise de viabilidade. Quando eu falo viabilidade, é a ver com o core business aí do operador logístico, né? Se ele faz parte de um leque de operações que o operador logístico é capaz de atender, se é um cliente que está aderente ao que o operador logístico procura, no segmento que o operador logístico procura, o tipo de produto que está sendo armazenado, que está sendo movimentado, o tipo de operação, se esse projeto ele tem um faturamento mínimo, enfim, se ele financeiramente e adequadamente linka com o viés da empresa. A gente faz uma análise das informações do projeto em si, são os documentos, os anexos, toda a demanda, a legislação, analisa com os espaços que temos disponíveis, para depois desenhar o fluxo da operação em si. Então, como que será a entrada, o estoque, a saída, como que será o transporte, se isso é distribuição, se é distribuição fracionada, se é carga lotação, se é transferência, desenhar a operação. Desenha um macrofluxo de como todo o processo logístico irá funcionar e entra nos microfluxos, digamos assim, nos processos pontuais que acontecem dentro do armazém. Analisando aí já os tempos, cada etapa do processo, porque já gera no quarto item o dimensionamento dos recursos, onde a gente vai analisar a área necessária, o tamanho, a quantidade de equipamentos, insumos, quantidade de pessoas administrativas, pessoas operacionais, operadores de empilhadeira, ou quantidade de veículos, quantidades e tipos de veículos, tipos de equipamentos, enfim. Todo o análise de tempo de processo vinculado com essa questão do processo em si, que um cálculo matemático simples, a gente consegue dimensionar o volume necessário em metros quadrados
em metros cúbicos, enfim. E aí a gente parte para o custeio. Então, quanto que vai custar essa área? Quais são os salários? Quais são os investimentos? Quanto que vai custar os veículos? Enfim, as licenças, até a formação do preço. Com base no custeio, tem as regras, a empresa tem as regras de necessidade de margem, necessidade de caixa, e aí chega na formação do preço final, sempre analisando a questão do fluxo de caixa, DRE, para ver se está realmente aderente. Na questão do fluxo de caixa, para entender esse retorno do investimento, para entender se há necessidade no início de capital de giro, um deslocamento de caixa, principalmente no sentido das empresas buscarem pagar o serviço depois de 30, 60, 90 dias. Então, a análise financeira no final, posteriormente à formação de preço, é que vai dar essa segurança para a empresa em estar enviando esse preço ao cliente final, sabendo que esse preço vai ter todo o retorno dos investimentos, esse preço vai garantir que a empresa entregue os resultados que vão fazer dessa empresa uma empresa sadia. Eu vejo que muitas áreas de projetos acabam pulando essa etapa de análise do fluxo de caixa, e é uma coisa que aí a gente vai discutir num próximo episódio. Só essa questão de fluxo de caixa já vai aí um bom tempo. É isso aí, galera. Essas são as etapas principais aí para a elaboração de um projeto. Acho que a gente deu uma visão geral de como funciona a área, do que ela se trata, uma visão macro. No próximo episódio aí, é o episódio de número 9, eu pretendo aí dar uma ideia de informações fundamentais que a gente precisa para a elaboração de um projeto, o que a gente precisa estar atento quando quando coletar um material, numa visita técnica, quando receber um edital, o que a gente precisa de informação básica para desenvolver um bom projeto. E é isso aí, eu espero que vocês gostem, curtam a nossa página aí no Logisticast, no Facebook, no SoundCloud. Nosso site em breve está no ar, logisticast.com.br, mas já vamos gravando o nome. A gente está em vários aplicativos agregadores, iTunes, Castbox, Podflix. Escolhe aí no seu mural aí de aplicativos, tem muita coisa bacana. Podcast é um universo enorme, tem vários assuntos muito legal. Quer mandar uma mensagem para a gente? O infologisticast@gmail.com. A gente vai ter um prazer em responder e em trocar uma ideia. Muita boa sorte e valeu!